Nicodemos era fariseu. O que significa ser um fariseu, pastor? Fariseu era um judeu que guardava todas as leis de Moisés, e ele vivia de tal forma que ele recriminava as pessoas que não viviam de acordo à vida que ele vivia. O texto diz que ele era um dos principais dos judeus, religioso, dedicado à escritura, uma pessoa que na sociedade tinha um nome, ele tinha poderes políticos, religiosos, era um homem respeitado, mas ainda não conhecera Jesus. Se nós observarmos o texto, nós vamos entender que ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de alguém que seria maior do que ele, que seria uma pessoa que poderia mostrar o caminho que talvez Nicodemos tentou buscar na tradição ou na religião. O texto narrado que você viu nesse vídeo, a gente percebe que havia uma predisposição no coração de Nicodemos de encontrar com Jesus. O nome Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. O que é ser vitorioso sobre o povo? Aos olhos humanos é ter dinheiro, fama. Aos olhos humanos é ter o quê? Reconhecimento. Aos olhos humanos é ser uma pessoa, quem sabe com um tênis de marca, um carro do ano. Isso é ser uma pessoa, né, bem-sucedida. Só que faltava algo dentro da vida ou do coração, porque a obra de Deus, ela não é exterior, ela é interior. Deus trabalha dentro de nós. Há uma necessidade intensa nossa, minha, de todos nós, que parece que é um grito que às vezes ninguém consegue ouvir, mas um grito da alma lá dentro ecoando, buscando a necessidade de Deus, ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E como eu disse antes, Nicodemos não tinha essa resposta. Um homem dedicado às escrituras, porém vazio. Um homem que tinha poder, mas não podia transformar ou responder às perguntas da alma, os conflitos internos que ele possuía. Só que no texto diz que ele à noite vai ter com Jesus, no verso 2 e 3, que ele de noite, quem sabe por não ser reconhecido pelos demais, ele vai e alguém chega antes para ele e fala: olha, tem um tal Jesus, uma pessoa que curou os enfermos, que chegou para os leprosos, e os leprosos tiveram as suas peles restauradas. Alguém chegou para ele e falou: olha, nós estamos ouvindo falar de uma pessoa que chega para um homem que está 4 dias morto e ele ressuscita. E isso começou então a entrar dentro do coração de Nicodemos, como entra nos nossos corações quando nós começamos a ler as Escrituras e ver o que Jesus fez e o que Ele faz na nossa vida. Nicodemos, ele é citado apenas 3 vezes no Evangelho, e no Evangelho de João, ele não é citado em outro Evangelho. E das 3 vezes que Nicodemos é citado, nós vamos mostrar os 3 pontos fundamentais de uma pessoa que tem um encontro com Cristo, de uma pessoa que ela ouve falar, de uma pessoa que começa a caminhar, e de uma pessoa que não tem mais vergonha de publicamente dizer quem é. No texto lido diz que Nicodemos vai à noite, de noite, encontrar com Jesus Cristo, provavelmente para não ser visto pelo povo. Aí então começa o ministério de Cristo. Nicodemos começa então a segui-lo, ou com vontade, mas a religiosidade não permite.
E assim somos nós. Sabemos que Cristo é o Senhor. Desde a nossa outra religião nós sabíamos que Ele morreu para salvar a humanidade. O Brasil, por ser um país que tem 97, 98% de cristãos, sabe o fato de Cristo ter pagado pelos nossos pecados e a morte dele nos traz vida. Só que, como Nicodemos, às vezes nós não queremos seguir tão perto de Jesus, ou até o seguimos na escuridão. Alguns têm vergonha de dizer que é cristão. Outros, olhe para mim e redobre a tua atenção, depois você vê o WhatsApp. Outros têm vergonha de carregar uma Bíblia. Como Nicodemos teve vergonha de ir durante o dia conversar com Jesus, e ele marca um encontro à noite, e ele começa um discurso bonito, dizendo: mestre, para Jesus, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque o que você fala, acontece, o que você fala, vem um milagre em seguida. Você apenas não fica falando como os religiosos ficam falando. O que você fala, Jesus, se materializa. Porque o sinal que você fala, as coisas que você faz e os sinais que acontecem, só pode vir de Deus. Se Deus não estiver contigo, Jesus, é impossível realizar, porque eu conheço a lei e sei que o que acontece através do seu ministério, Jesus, só é real se Deus estiver contigo, rapaz. Então, nesse ponto na vida de Nicodemos, começa um homem tentando caminhar e se aproximar de Jesus, mas ainda um pouco com medo com que as pessoas iriam pensar dele, o que os amigos da escola, da faculdade, o que as meninas da balada iriam pensar dele, o que os gatões iriam pensar dela. E assim muitas pessoas se comportam. Eu já ouvi pessoas que chegaram para mim e falaram: olha, eu não sou crente cristão, evangélico, porque o que a minha mãe vai pensar? O que o meu pai vai pensar disso? E assim começa a vida de Nicodemos. Só que a vontade de conhecer Jesus foi mais forte do que o que as pessoas poderiam, mesmo à noite. Ele começa indo, porque a gente sempre começa assim, timidamente. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei num templo cristão, evangélico, eu sentei na última cadeira, fiquei lá, mas depois que eu me converti, nunca mais sentei na última, fico na frente, porque Jesus é melhor que um show gospel para mim. E aí então Jesus começa a se revelar para esse rapaz, e ele começa então a falar: mestre, eu sei que você ensina coisas tremendas e você é de Deus. E no versículo 3, Jesus não está preocupado com os elogios de Nicodemos, e a resposta de Jesus vai bater de cara com aquilo que ele fala, porque Jesus poderia dizer, se fosse eu: muito obrigado, Nicodemos, vindo da tua parte, isso é um grande elogio. Mas Jesus fala: olha, ninguém, digo-lhe na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos. Jesus começa a responder o que Nicodemos tinha vergonha de perguntar. Jesus, ele vai no âmago da ferida. Rapaz, você que na verdade quer uma mudança que você não consegue através da religião, através da fama, através do dinheiro, através da posição ao qual você está. O que você precisa fazer é nascer de novo. E Jesus continua no versículo 4. O verso 4, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho, Jesus? Jesus, eu já estou com meus 50, 60, 70 anos, eu já faço parte do Sinédrio, dos 70 ali,
que são chamados pelos judeus para representar toda a lei judaica diante do povo. Eu já sou uma pessoa experimentada, eu sei o que Moisés disse, o que está no livro de Isaías, de Jeremias, no livro de Salmos, eu sei tudo. Como eu posso nascer? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Não tem como eu voltar a ser uma criança, Jesus. Não tem como, Jesus, eu ter uma nova chance. Porque até hoje, no auge dos meus tantos anos de vida, eu cheguei a um ponto em que parece que eu precisava de mais tempo para tentar arrumar tudo aquilo que eu pensei que estava certo, mas não está. Mas não está. Aí o Senhor vem com essa história de nascer de novo. Será que eu posso ser um embrião novamente dentro da barriga da minha mãe? E depois de 9 meses eu recomeçar, mas quando eu sair da barriga da minha mãe, já saber as respostas que a minha alma necessita, Jesus. E Jesus vai mais profundo ainda no verso 5. Respondeu Jesus: digo-lhe na verdade, ninguém pode entrar no reino, ver e nem entrar, se não nascer da água e do Espírito. Olha só que coisa interessante, nascer da água e do Espírito. Alguns teólogos falam que é um batismo nas águas, e depois a experiência, né, do Espírito Santo. Não é isso. Porque nascer de novo tem tudo a ver com a transcendência, de buscar do alto um ser que nós sabemos que existe, a qual todo ser humano tem desejo de conhecer, independente da religião que ele professa. Nascer da água e do Espírito significa o que está escrito em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, antes da queda. Porque Jesus continua o diálogo e fala: porque aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu de Adão é Adão, Nicodemos. Mas aquele que nasce do Espírito, esse é filho de Deus, que tem as atitudes tomadas no Espírito Santo, junto, conectados, amalgamados com o Espírito da pessoa, que faz com que ele tenha atitude, e os frutos são o resultado desse encontro. Aquele que é adâmico, que nasceu da carne, é carne, ele não consegue perdoar, ele precisa de razões para agir pela fé, sendo que a fé, ela atropela a razão. Eu nunca vi, biblicamente, alguém que usou a fé usando a razão. Deus pede para Abraão: me dá o teu filho. É a razão? Qual seria a razão da história? A razão é o que você faz, é o que eu faço. Super proteção, até estragar. Essa é a razão. Porque o diálogo continua no versículo 6. Quem é da geração de Adão está estragado, tem que ter um encontro com Deus. Quem pensa das coisas de baixo nunca conseguirão discernir as coisas do alto, porque as coisas do alto, elas se discernem no Espírito. O diálogo vai aprofundando, as coisas vão tomando um corpo, o caldo vai engrossando para o lado de Nicodemos. No versículo 7, o que acontece? Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Há uma necessidade humana, porque o fato não é só acontecer o que aconteceu, né, lá em Paris, e a gente vê pelo televisor. O fato é ver aquilo e ficar friamente, sem levantar uma intercessão pelos franceses. Isso aí que é o problema maior.
Isso aí demonstra que o encontro, ele está na carne, ele é carnal, ele é adâmico, ele não é espiritual. E aí, a gente vê Jesus falando, é necessário, não tem como, é a rota necessária para entrar, para ter um deslumbre daquilo que eu sou, daquilo que eu preparei para vocês. Caso contrário, a fama, o dinheiro, né, os elogios humanos, os aplausos humanos, isso é bom para você. Só que isso não te preenche, Nicodemos. Por isso que demorou tanto tempo, mas a hora certa é essa de você ter um encontro comigo. Você pode dizer amém por isso? E olhar para mim? Glória a Deus. E continua então o diálogo. Aí Jesus fala, olha Nicodemos, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eles não são guiados pelas razões, eles são guiados pelo Espírito. Não há uma projeção humana que ele possa fazer para dizer que amanhã ele vai estar bem, porque amanhã depende da ação do Espírito Santo. Como, né, Paulo disse na sua carta, que a gente não pode dizer amanhã eu estarei em tal lugar ou em tal lugar, porque o amanhã não é nosso, o amanhã está na mão de Deus. Jesus está dizendo, aquele que é nascido do Espírito, aquele que tem uma nova vida, que teve um encontro, não na religião, mas um encontro comigo, que vai além da religião, Nicodemo, essa pessoa, ele não tem vontades próprias, ele não é uma pessoa que age somente quando ele quer. Quando o Espírito Santo o toma, ele é conduzido, mesmo que a carne fala não para ele, porque o Espírito sopra onde quer. Você pode dizer amém por isso? Então nunca mais relute contra o Espírito Santo, mesmo que a tua carne diga não. Vai, porque você vai ver o que é uma pessoa que nasceu do Espírito Santo de Deus, e aonde ele pode te levar. E assim acontece com todos. E aí Nicodemos na angústia, porque isso é o que nós vivemos, angústia da alma. Como isso pode acontecer? Como que isso funciona, Jesus? Jesus, me responda, por favor, porque eu já procurei ardentemente na Torá, na lei, no legalismo, né, na cabala judaica. Eu já fiz estudos indo e voltando, e aqui estou eu, na plenitude dos meus anos, sem essa resposta. Como pode acontecer isso, Jesus? Como pode acontecer isso? O Senhor está falando que aquele que encontra com o Senhor, que encontra com a verdade, ele muda, ele transforma, ele não é mais o que ele era, ele não é mais o homem que ele era, nem a mulher que ele era, o casamento dele melhorou. Você pode dizer amém? A palavra dele é sim, sim, não é não. Quando ele fala sim, você pode escrever que é sim. E quando ele fala não, a palavra dele é não. Esse é o que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos, naquela angústia para ter a resposta, uma resposta que demorou 60, 70 anos, a Bíblia não relata a idade de Nicodemos, mas para fazer parte do sinédrio tinha que ser um ancião. Ele vai até Jesus, eu estou aqui, quem sabe ele poderia jogar ali naquela conversa todos os livros, tudo aquilo que ele estudou a respeito de Deus, da religião. Eu estou aqui com esse monte de estudo, mas eu não consegui obter a resposta que eu preciso. Como eu vi essa semana um vídeo no Facebook, uma moça que era médica e abandonou a medicina por causa do crack. Quem viu esse vídeo, gente?
Perguntou: o que você é? Eu sou médica. Seu CRM, ela citou o nome. Número tal. Por que você está aqui? Por causa do crack. Ela se prostitui, estava magra. Parte do dente dela já não existia. Uma mulher que estudou, que tem uma profissão maravilhosa, linda, que salva vidas, e ela não consegue salvar a alma dela. Como pode ser isso? E essa pergunta de Nicodemos é a minha pergunta, é a sua, é a nossa pergunta, é a pergunta que nós fazemos, quem sabe lá na França, é essa pergunta que ecoa: como pode acontecer isso? Uma guerra chamada santa, é o ser humano que nunca vai obter resposta longe de Deus. Só em Jesus Cristo, através do encontro de quem estava perdido e foi achado, pode ter essa resposta. Você pode dizer amém? E continua o versículo 10. Disse Jesus: Nicodemos, você é mestre, cara. Você não é uma pessoa comum. Nicodemos, você lê Bíblia. Nicodemos, você vai à sinagoga. Nicodemos, você canta o livro de Salmos. Nicodemos, você bate palma. Nicodemos, no dia de Pentecostes, você leva a primícia. Nicodemos, você dá o dízimo do cominho, do hortelã. Nicodemos, você é um cara, né, na lei perfeito, e você não sabe, Nicodemos, porque tem gente que conhece tanto de Deus, mas vive pouco de Deus. Canta Deus, mas não vive Deus. Dança para Deus, mas não vive Deus. Diz que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Foi isso que Jesus perguntou. Você é mestre, rapaz. Você ensina as pessoas. Você fala, Nicodemos. Você vai para a classe, Nicodemos. Você ministra para as pessoas. E você não entende o mais simples, Nicodemos. Sabe por que Nicodemos não sabia? Porque isso não se discerne através de conhecimento humano. É aí que a graça se revela. É aí que é Deus encontrando o que está perdido, achando quem está desesperadamente necessitando de uma resposta. Assim é eu e você que precisa de Deus, que necessita de um achado. Por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando, irmão, é porque Ele quer te achar nessa noite, em nome de Jesus. Só que o diálogo não acaba aí, porque para mim um dos maiores ensinamentos, Jesus Cristo, o próprio Deus, está conversando e ensinando para Nicodemos, um homem que poderia, entre aspas, ensinar um garoto de 30 anos. Jesus tinha 30, Nicodemos 70. E é o contrário, porque tempo de vida não significa maturidade. Tempo de igreja não significa que o cristão está pronto. O que demonstra se você tem maturidade, se tem fruto na tua vida. E quando falamos de fruto, falamos também de coisas que nascem aqui dentro e ficam aqui dentro de nós, como saber perdoar quem nos magoou e saber esticar a mão para quem precisa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aí o versículo 11 continua a conversa. Asseguro-lhe que nós falamos e olha, Nicodemos, o que eu estou falando para você, eu conheço, cara. Eu vivo isso, eu sou isso. Eu sou isso, Nicodemos. Eu testemunho o que eu vivo, o que eu sou. Eu perdoo porque eu amo. Deus é amor. Ele não perdoa para ficar bem na fita com o outro. Ele perdoa porque Ele é Deus, e Deus é amor. E ao amar, não tem o que? Ressentimento. Então há perdão, libera a vida, não fica preso na pessoa. Nicodemos está tendo o maior ensinamento de toda a vida dele. Nem os maiores mestres de Israel conseguiam ensinar, ou ensinou para Nicodemos o que ele estava recebendo de Jesus Cristo naquele momento. E é isso que um encontro verdadeiro faz, de quem estava perdido e foi achado.
mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Tem gente que vai sair daqui hoje com as suas religiões, com as suas formas de pensar, com as suas atitudes, ao invés de depositar tudo isso aqui e falar: Jesus, ó, a partir de hoje eu coloco aí, e eu estou aqui, faz de mim o que o Senhor quiser, porque a partir de agora eu entendo só uma coisa: esse vazio que está aqui dentro, a religião não preenche, o dinheiro não preenche, o sexo não preenche, nada preenche, só o Senhor preenche. E aí Jesus continua, o diálogo vai mais profundo. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Porque a questão de nascer de novo transcende, irmão. Não é coisa humana, embora muita gente aí prega nas televisões sobre isso, porque a gente quer o quê? Um resultado agora. Eu quero um dinheiro agora dado por Deus na minha conta corrente. Eu quero o meu, a rosa ungida para o meu marido voltar ou arrumar um amante bonito. Eu quero agora, hoje, o momento. Eu não estou nem aí das minhas atitudes. Se mandar eu fazer isso, eu vou porque eu quero essa bateria. Então, como é que eu faço 3 passos para conquistar a bateria? Eu não estou preocupado em ser, eu quero ter. E vamos entrar atrás, seja o que for. E Jesus fala: rapaz, eu falei das coisas da terra e vocês não creram. Eu estou começando a falar com você das coisas que transcendem, que estão além, que vai acima do entendimento humano. Como que você vai entender, Nicodemo? Como que você vai compreender, rapaz? Como que você vai começar a viver isso? Como crerão nas coisas celestiais? Como que você vai acreditar que é a vida após morte, irmão? Se você vive intensamente só o hoje, não preocupado com o amanhã, no sentido da glória eterna. Como diz um grande filósofo, esqueci o nome dele agora, francês, ele diz que nós somos seres espirituais, um filósofo, somos seres espirituais com uma grande experiência na terra terrena. Nós estamos tendo só uma experiência do que é ser gente, mas nós somos seres espirituais. Parece que ele leu a Bíblia, esse cara. Parece que ele leu a Bíblia. E aí Jesus fala: rapaz, você tem que abrir a mente, o entendimento, você tem que abrir para o espiritual, para as revelações, porque tem mais gente preocupada em revelar a bênção do que revelar isso. Que é muito fácil chegar para você, fechar os meus olhos, bater o meu pé e falar: assim diz o Senhor, eu tenho um grande plano na sua vida. Quem não sabe isso? Que Deus tem um grande plano na nossa vida, o maior de todos. Jesus morreu por nós. Você quer um plano mais perfeito que isso? Que a gente vai morrer lá na glória com o eterno. Você pode dizer amém e aplaudir Jesus por esse plano? E eu não quero um plano melhor que esse. Não preciso de um plano melhor que esse. Esse é o plano. Então, se falarem outro plano menor do que esse, mas o maior é o plano da redenção em Cristo Jesus. Deus tem um grande plano, maior do que esse não tem. E aí continua o diálogo. Ninguém, Nicodemos, subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Nicodemos, eu sou o Cristo, cara. Eu sou o Messias. Eu estou aqui porque eu vi no teu coração, Nicodemos, lá dentro, não a religião, mas há coisas que você nem percebia, o desejo de me conhecer. Mesmo que você tinha vergonha de vir publicamente e vem à noite, mas não interessa isso, o que interessa é que lá dentro, Nicodemos, havia um desejo, e é esse desejo que eu estou atrás de alguém, é esse desejo que me encanta, Nicodemos, porque Deus olha o que está aqui dentro, porque tem muita gente que está aqui, mas o coração dele não está aqui, e tem muita gente que está lá fora, e às vezes o coração dele desejava estar aqui, e é isso que vale para Deus. Porque quem sabe você veio aqui
porque a sua mãe te trouxe, mas o seu desejo é estar conectado lá fora. Mas tem gente que está lá fora, quem sabe dentro de um apartamento agora, numa depressão profunda, mas gritando: Jesus, me tira dessa, eu tenho tanto para falar contigo. E é isso que Deus deseja, um coração quebrantado, porque um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Por isso que Deus não se surpreende com multidão. Deus não é surpreendido com multidão. Aglomeração de pessoas nunca surpreendeu o coração de Deus. Deus começa a falar na individualidade. E eu sei que hoje tem corações individuais aqui sedentos, clamando, desejosos pela presença dEle. E se o seu coração estiver assim, você pode ficar tranquilo que daqui a pouco a conexão vai acontecer. Em nome de Jesus. Verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, eu vou começar a revelar o maior plano para você. Você se viu lá, Nicodemos, você é um doutor da lei, Nicodemos. Nicodemos, preste atenção. Você leu lá, em Números, que quando aquelas serpentes começaram a morder as pessoas, eles tinham que olhar para a serpente, para a vara de Moisés, que tinha uma serpente, e quando eles olhavam para aquela vara que tinha uma serpente lá de Moisés, eles eram curados. Ali tinha uma simbologia, uma tipologia minha, e da mesma forma que a serpente de Moisés foi levantada, importa que eu seja levantado, para que todos aqueles que forem atraídos pela minha graça, sejam curados verdadeiramente, Nicodemos. Olha que aula catedrática que Nicodemos está tendo, porque todo o ensino de Nicodemos fora insuficiente para o entendimento da revelação da cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus se revela para corações desejosos por Ele. Você pode dizer amém por isso? Verso 15: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos, eu estou falando de uma vida eterna. O que é eternidade? Eternidade é além do tempo, não tem tempo. Isso é eternidade. Eternidade não tem tempo. Eu estou falando para você não de reencarnações, eu estou falando para você de uma ressurreição e de uma eternidade. Eu não estou falando para você de viver uma karma, de reencarnar, e tem que fazer uma coisinha melhor para reencarnar melhor, de fazer uma coisinha melhor para reencarnar melhor. Eu estou dizendo para você que se você acreditar em mim, Nicodemos, você tem uma eternidade plena comigo, cara. E aí vem o versículo chave da Bíblia que todos nós conhecemos, e a revelação da palavra está nesse versículo, porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, para que que deu o seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a melhor vida, que é a vida eterna. A revelação da palavra está aqui dentro. Quem entende isso aqui, pode ler o verso posterior, que é o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus Cristo não veio condenar o mundo, Ele veio salvar a humanidade. Jesus Cristo, Ele amou o mundo, Ele é o valor pago por Deus para o resgate da humanidade. Infelizmente as pessoas não entendem isso. E o 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha o que a sede de um homem faz. Ele vai até Cristo, Cristo se revela e fala coisas simples, que só é entendido no mundo do Espírito. Quem nasce da carne não entende isso. Tem muitas pessoas que não entendem isso. E o verso 19: este é o
julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E isso é um fato. As pessoas, ao invés de amar as coisas de Deus, preferem amar as suas próprias coisas. O homem adâmico, o que é carne, não consegue amar as coisas da luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Há uma tendência humana do homem caído, ele é tendencioso, a inclinação dele para as coisas más. Você reparou que tem que sempre repetir as mesmas coisas? Você chega para o seu filho, você tem que obedecer, você fica desobedecendo, porque a tendência é a desobediência. Você chega para o teu filho, para de mentir, menino, porque a tendência é a mentira. É difícil você chegar, é claro que também seria errado, mas só uma analogia, uma ideia. Se chegar para o teu filho, filho, para de falar a verdade, você tem que mentir. Filho, para de obedecer, você tem que ser um pouco desobediente. Acho que é difícil ver esse diálogo. Acho que não existe. Porque qual que é a tendência? Adâmica, carne, aquele que é nascido da carne é carne. Porque é uma luta. Paulo disse que é uma luta entre carne e espírito. Há uma milícia, uma luta, uma guerra interna dentro de nós. E a tendência carnal para aqueles que não são espirituais é ceder para que as obras da carne se manifestem. Não a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, fala isso. Verso 20. Jesus continua dizendo: ora, as obras da carne são manifestas. Não. Volta lá em Mateus. Eu falei Gálatas, mas não era para ir para Gálatas. Muito obrigado, Natália. Que ela está mais atenta do que todo mundo aqui. Por isso que ela já foi para Gálatas, né, Nath? Vai lá para João, capítulo 3. E Jesus continua dizendo: glória a Deus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por quê, irmão? Aí eu entendi que discipulado é você abrir o teu coração, é você ser transparente. Aí a luz vai chegando, tá vendo? Esse foco aqui é o meu rosto. Olha para o meu rosto. Mas é mais fácil eu ficar nesse foco aqui, ó. Quando a luz vai se aproximando, eu vou falando quem eu sou, as máscaras vão caindo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam o quê? Manifestas. Por que a luz faz? O que Deus, Jesus faz? Vai revelando quem nós somos. Porque toda obra não confessada, ela vai se manifestar. Porque uma vez confessadas e deixadas de lado, Deus encobre a multidão de pecado. Mas o pecado que não é confessado e não há mudança de vida, o que vai acontecer? Um dia a luz vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e aí você vai ver as rugas da minha vida. E tem um monte de gente nos templos assim. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Nicodemos, você tem um estereotipo, você tem o quipá, o judeu, aquele chapeuzinho, você é, um cara conhecedor da lei, você conhece, cita versículos, você aparentemente é um cara legal, pratica da esmola, dizimista, você conhece as canções que cantamos, mas Nicodemos, quem tem um encontro comigo vem para a luz, para que as obras deles sejam realizadas e sejam claras.
porque são feitas por intermédio de Deus. Para começar, Nicodemos, você veio me ver de noite. Você não veio ao meio-dia. Por que você veio me ver à noite, Nicodemos? Jesus não pergunta isso, mas ele responde isso. Ou ele faz um questionamento através do verso 21. Por que as suas obras têm que ser à noite, Nicodemos? A meu respeito. Por que você não é publicamente um cara diferente, cheio do Espírito, Nicodemos? E aí começa e continua o diálogo. Verso 22. Depois disso, Jesus foi para com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou ali algum tempo com eles e batizava. Jesus então abandona, termina o diálogo, ensina Nicodemos e parte para a Judeia. Sai daquela região, vai para outra região. E ali ele deixa aquele homem em conflito, pensando, sabe, cheio de perguntas. E aí talvez com a sua cabeça fervendo mais ainda, quem sabe ele vai para a reunião dos fariseus, quem sabe ele vai para o sinédrio, e ele não consegue mais dormir à noite, daquele discurso, que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, importa nascer de novo. Quem sabe ele coloca a cabeça num travesseiro: Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E aí esse homem começa a ter um posicionamento diferente, porque ele teve um encontro com Jesus. No capítulo 7 de João, no versículo 44 ao 46, havia uma discussão entre eles. Eles queriam prender Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Verso 45 até o 46. Finalmente os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes, aos fariseus. Nicodemos estava lá, a quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? Ninguém jamais falou de maneira como ele fala, declararam os guardas. Os guardas foram prender Jesus. Quando chegaram lá, as palavras de Jesus é vida, e eles não puderam pegar Jesus. E eles voltam para os fariseus, para os sacerdotes: a gente não pôde pegar ele, porque o que ele fala estremece por dentro. E olha, eu estou dizendo uma coisa para você no Espírito, que eu estou falando aqui, está moendo gente por dentro aí, ó. Está gemendo, está queimando aí dentro. Palavras que o Espírito Santo libera da minha boca para você. Os caras falaram: a gente não pode prender esse Jesus. E no versículo 47 em diante, olha só: será que vocês também foram enganados? Porque essa é a visão do mundo. Vai para a igreja, você vai virar crente, vai ser enganado. O pastor vai roubar o teu dinheiro, você vai ser enganado. Esse é o discurso lá fora. Perguntaram os fariseus, olha o 48: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Perguntou: alguém de nós aqui dos 70, do Sinédrio, alguma autoridade creu no Jesus? Olha o seguinte: mas essa ralé que não entende da lei é maldita. Olha só, querida. E aí no meio daquele tumulto, versos 50 e 52, um homem que teve um encontro e começa a ter uma mudança. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. Ele estava no meio dos homens, nessa discussão. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Olha o que Nicodemos fala: nós não podemos condenar esse Jesus, vamos ouvir esse cara, porque quando eu ouvi ele, começou a ferver aqui dentro, rapaz. Vamos ouvir, porque quando os guardas ouviram, eles não conseguiam prendê-lo. E vocês estão aqui cheios de lei, catedráticos, e não param para ouvir Jesus. Tem gente que na hora da mensagem não consegue ouvir a mensagem, vai no banheiro 200 vezes, vai tomar água 500, fica no WhatsApp 300. Por isso que não muda. Aos 52, que Nicodemos fala:
falou para eles, e eles responderam: você também é da Galileia? Porque era uma forma pejorativa dos judeus chamar os da Galileia. Era a forma de falar: esse povinho ralé, vocês também é da Galileia. Verifique e descobrirá que da Galileia não surge nenhum profeta. Não tem profeta naquela terra. E você, Nicodemos, também é? Começa então a florar em Nicodemos, depois do encontro de João capítulo 3 e João capítulo 7, um Nicodemos diferente, que estava mais convicto, mais cheio de Jesus. E em João 19, querido, aí se prepara, porque um encontro com Deus muda a vida de pessoas. Quem estava perdido foi achado. E se você estava perdido e foi achado por Deus, na sua vida tem que ter frutos desse achado maravilhoso. No verso 39, depois que o Cristo é crucificado e morto, diz o texto, ele estava acompanhado de Nicodemos, quem? José de Arimateia, outro homem público, que segundo alguns estudiosos dizem que foi Nicodemos que o ganhara. Nicodemos, alguns falam que Nicodemos falou de Jesus para José de Arimateia. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. O cara mete a mão no bolso, investe. Tem gente que não consegue ainda entender isso. Ele mete a mão no bolso e fala quanto que é a mirra e o aloés, as essências mais caras da época. Pergunta para o teu irmão: você é dizimista e ofertante fiel? Um encontro com Cristo, ele não é apenas contemplativo, de um Deus sentado num trono, e eu aqui cantando musiquinhas para Ele. Deus não tem crise de identidade, e nem precisa ouvir a minha canção. Isso é uma carência humana, de afirmar que Ele é santo, santo, santo. Ele não, Ele é. Deus não precisa ser provado que Ele existe, Deus é. A ciência não precisa provar a existência de Deus, porque Deus não precisa da ciência para ser. Deus é. Deus é, Ele é absolutamente dono de tudo. Aí ele mete a mão no bolso, ele investe, ele começa a assumir, ele se torna ele no capítulo 3, ele é uma pessoa obscura, à noite, vai para um diálogo, o diálogo arrebenta ele. No capítulo 7 ele começa a defender, mas no capítulo 19 ele é publicamente um discípulo de Jesus. Verso 40, tomando o corpo de Jesus, irmão, ele pega o corpo depois de morto, os dois envolveram em faixas de linho, ele e José de Arimateia, pega o corpo, envolve em linho. Eles não compraram apenas as especiarias, eles compraram linho, um tecido caro, investimento no reino, com as especiarias de acordo com costumes judaicos de sepultamento. E eles vão para a tumba de José de Arimateia. Lá na cruz eles pegam o corpo de Cristo. Preste atenção. Vamos usar a nossa imaginação. Vem cá, pastor. Vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Imagine que aqui seja o corpo de Cristo. É claro, é só uma imaginação. José de Arimateia e Nicodemos publicamente carregando o corpo de Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer que Ele é o meu Senhor. No primeiro encontro eu fui à noite, agora eu estou publicamente dizendo para vocês, mesmo Ele morto, eu creio nele. Mesmo Ele aqui desfalecido, sem vida, eu invisto nele. Eu invisto meu dinheiro nele. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Outrora eu tinha vergonha de encontrá-lo, de dizer que eu era cristão, mas agora aqui está o corpo dele, eu carrego o corpo dele com orgulho, porque eu sou dele e ele é meu.